Este domingo 23 de maio de 2021 é o do Pentecostes. E o evangelho especial para este domingo é o de São João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Falaremos que o sopro de Cristo manifesta as contradições, mas também os potenciais dos dons humanos. Já refletimos sobre este evangelho, principalmente na Páscoa e em anos anteriores. Então há vários vídeos de reflexão aqui no nosso canal Cartas Proféticas e também no nosso canal Espiritualidade Revolucionária. Mas hoje vale a pena destacar, ao lado das duas leituras também do Novo Testamento, que são dedicadas às celebrações desse domingo, que o Evangelho mostra Jesus entrando na casa fechada em Jerusalém, quando seus discípulos, assustados, amedrontados, aterrorizados, se reuniam. E ele entrou, disse a eles: paz seja convosco, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta paz aqui, paz esteja convosco, embora seja repetida por mais de 2 milênios nas celebrações, e também seja uma bênção judaica, ela é mais do que isto dita por Jesus. É a paz sem os muros de Jerusalém. Ocorre que a tradição judaica cria que Jerusalém, cercada por muros, contando com a segurança dos atalaias, dos arautos, dos soldados e dos equipamentos tecnicamente atualizados de guerra, permitiam a paz no interior dos muros. Tanto que Jerusalém, Jerushua, no hebraico quer dizer exatamente lugar de paz. Então foi nesse lugar que Jesus foi arrastado para um julgamento violento, como nós já vimos em outras reflexões do Evangelho. Condenado sem provas, inocentemente, tendo que arrastar um patíbulo extremamente pesado pelas ruas pedregosas até o Gólgota e lá ser assassinado por crucificação. Na mesma Jerusalém que proclamava a paz, que tem a segurança das muralhas. Esta paz que Jesus sopra sobre os discípulos e que diz: paz seja convosco, é uma paz sem muros, mas é uma paz também sem a violência do Império Romano e sem a violência do templo judaico que colaborou com toda esta barbárie praticada contra Jesus. Paz seja convosco. E o sopro do Espírito sobre os discípulos de Jesus representa simbolicamente o sopro para a criação de uma nova humanidade, sem muralhas, sem a guerra, sem os julgamentos na calada da noite, sem as traições do Judas, sem as crucificações, sem a barbárie. O sopro do Espírito Santo sobre os discípulos é para a criação desta nova humanidade. E o envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e aí ele faz deles seus apóstolos, porque apóstolos quer dizer enviados, é para criar esta humanidade, a nova humanidade, sem muralhas, sem guerra, sem juízos absolutamente injustos, perversos, opressores, sem perseguição aos mais humildes, sem machismo para matar as mulheres, sem barbárie. E a primeira leitura sobre o Pentecostes, sobre o Espírito Santo em Jerusalém, é a dos Atos dos Apóstolos, escrita por São Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12.
ao versículo 11. Aqui se percebe que os mesmos que há 60 ou 70 dias se encontravam assustados e fechados dentro de uma casa, agora noutro lugar em Jerusalém, mesma, a capital da violência, a capital da barbárie, a capital do derramamento de sangue, a capital do assassinato, nesse mesmo lugar, agora os mesmos discípulos de Jesus se aproveitam de uma festa chamada Pentecostes, a festa das espigas, de trigo e de todas as produções agrícolas, uma espécie de feirão do agronegócio dos judeus e dos romanos, do Império Romano, quando os ricos faziam as suas exposições, as suas demonstrações de riqueza, de exuberância e de esnobação, os discípulos agora não mais amedrontados, mas encorajados pelo sopro dado por Cristo, Cristo da paz, se levantam e proclamam que o mesmo Cristo que tinha sido assassinado ressuscitara dos mortos. E eles dizem por quem Cristo, por quem Jesus tinha sido assassinado e por que tinha sido assassinado, crucificado, agora está ali, ressurreto, neles, na coragem deles, nas manifestações deles, nos discursos deles. Isso causou tanto impacto que Lucas descreve isto como um ruído, um estrondo caído do céu que amedrontou a toda a população, a todos os visitantes de todo o Império Romano que se encontrava em Jerusalém para a festa dos negócios. E uma frase aqui, nesse trecho, chama a atenção. Quando os judeus espalhados da diáspora pelo mundo, agora todos ricos aqui em Jerusalém, na festa das espigas, na festa do Pentecostes, ouviam aqueles discursos corajosos, ousados, com aquele sotaque lá das bandas da Galileia, eles diziam: mas não são todos eles galileus? Não, estes que aí falam não são todos galileus? Nós reconhecemos seu sotaque e como eles falam e nós os entendemos. A linguagem do Espírito, que é a mesma linguagem do Cristo vivo e ressurreto, que é a mesma linguagem do Cristo que diz a paz esteja convosco, que é a mesma linguagem do Cristo que sopra sobre os seus discípulos e diz para eles, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É a linguagem que faz com que todas as pessoas entendam do grande equívoco, da grande contradição da humanidade que matara o Cristo, que agora ressuscitara na palavra dos seus discípulos. A mensagem aqui no Pentecostes em Jerusalém é a mensagem da ousadia. É a mensagem dos que são capazes de enfrentar os grandes negócios, as grandes exposições em feira, para dizer: isto é menos importante do que o Cristo que vocês mataram, que agora vive entre nós. E a segunda leitura do Novo Testamento é a de 1 Coríntios, atribuída a São Paulo, que escreveu, segundo descreve 1 Coríntios 12, do versículo 3, na verdade é bom ler desde o começo, do versículo 1 em diante, até o versículo 7, depois salta para os versículos 12 e 13. Na verdade, é bom ler todo o capítulo, ler o próximo capítulo e ler o capítulo anterior, o capítulo 11 de 1 Coríntios. Ali São Paulo também fala no Espírito, o Espírito Santo, aquele que enche de dons. Paulo entende o que ocorreu em Jerusalém, entende, embora não presente, do significado do sopro de Jesus sobre os seus discípulos. E aqui ele escolhe Corinto para dizer como é que as coisas devem acontecer. E impressiona essa escolha de Paulo, porque Corinto não é nenhuma metrópole,
Corinto não é nem uma sociedade exemplar. Corinto não é nem um modelo de virtudes. Corinto, uma ilha grega que era cosmopolita, que dava acesso aos navios vindos de todo o mundo que por ali cruzavam para ir para o Oriente, para ir para o Ocidente, para ir para toda parte, para todos os mares, transportando riquezas, transportando escravos. Corinto era a sede de tudo que era contraditório àquilo que Paulo chamou de corpo de Cristo em Corinto. Porque esta cidade acolhia na marra os trabalhadores escravos das galeras dos navios, que eram despejados ali, muitos deles morriam e apodreciam em Corinto, porque eram maltratados e não valiam mais para a produção, e ali, em Corinto, eram jogados. Em Corinto vivia uma casta também social, a casta econômica e social que mandava na cidade. Em Corinto pululavam filosofias, especialmente o gnosticismo, que rezava que o corpo não valia nada, que o que valia era a sabedoria, o que valia era a mente, uma mente interna, o espírito das pessoas, e não o corpo. Em Corinto haviam grandes contradições. No entanto, foi ali que Paulo viu a comunidade como corpo de Cristo, o que ele chamou de eclésia, a igreja, como corpo de Cristo. Com enormes problemas, mas corpo de Cristo. E ele disse, é bom que eu informe antes, para quem não sabe, que esta ideia de corpo não é original em Paulo. Paulo aplica originalmente a ideia de corpo, mas ela era usada no Império Romano pelos reis. Os reis diziam que o Império Romano era como um corpo, que tudo funcionava integradamente. O filósofo Marco Aurélio, que foi rei do Império Romano, era um dos mais cultos dos imperadores, se encantava com tudo, à luz do raciocínio dele, funcionava como os membros de um corpo no Império Romano. Claro, sem considerar a barbárie que o Império Romano praticava pelo mundo, inclusive em Corinto. Em Corinto pululavam as religiões de mistério, aquelas que colocavam as pessoas em êxtase, como que tomadas por drogas, e a pronunciar palavras incompreendidas. Isso tudo foi levado para dentro da comunidade cristã, para quem Paulo escreve. E Paulo diz, então, aqui nesse trecho, e é bom que ele se leia antes, se leia depois, que a igreja é corpo de Cristo, que o Espírito sopra na igreja, sopra nessa comunidade, que ele exemplifica como sendo a comunidade de Corinto. Por isso a primeira carta aos Coríntios, dizendo que sopra para unir todos os membros no mesmo Senhor. Notemos aqui que ele diz Senhor, que era uma palavra usada também pelos romanos para se referir ao Kaiser, César. E para Paulo, o Senhor não tem nada a ver com César. O Senhor é o Cristo, aquele mesmo que entrou na casa dos discípulos assustados e soprou o Espírito sobre eles. Aquele mesmo que foi levado pelos discípulos, agora encorajados em Jerusalém, e o anunciou, e os discípulos o anunciaram perante os grandes negociantes de riquezas dentro de Jerusalém. Este Cristo que Paulo se referia com conhecimento, mesmo que não o tenha conhecido pessoalmente, Paulo, por ser um soldado fariseu, por ter perseguido os cristãos, ele se enfronhou, era um estudioso, era um sábio. Ele sabia que este Cristo, como ele diz no capítulo 2 de 1 Coríntios, era o Cristo crucificado que ressuscitou. Então ele fala do mesmo Cristo, aquele que foi abatido sob tantas barbaridades em Jerusalém, mas que ressuscitara. Então este não é o César, este é
o Cristo que, antes de mais nada, foi o Jesus de Nazaré. E o corpo é dele. Então não há outro Cristo hoje que se manifeste corporalmente no mundo, senão através dos membros que o compõem, a começar por Corinto. Só que Paulo teve que orientar essa comunidade. Anteriormente, aqui, nesse mesmo trecho, conta-se que, e Paulo critica duramente, que alguns cristãos que trazendo vícios de dentro da sociedade contraditória, desvirtuada, a sociedade dos privilegiados, fazia com que a ceia, a Santa Eucaristia, que era uma verdadeira festa com muita alimentação, uns comiam do melhor, enquanto outros não tinham o que comer. Paulo critica e diz: no corpo de Cristo isto não pode existir. Todos são iguais no corpo de Cristo. Então Paulo combate a contradição dentro da sociedade dos que têm mais para humilhar os que têm menos ou nada têm. Segunda coisa que Paulo teve que enfrentar aqui, e é isso que esse texto enfrenta, é que levaram para dentro da comunidade as religiões de mistério, achando que aqueles que tinham êxtases, que achavam que encontravam um Cristo fora do corpo, fora da realidade, fora da sensibilidade aí com a nossa realidade. Paulo disse: não, no corpo de Cristo todos são iguais e todos têm dons, os dons são diversos e todos somos diferentes uns dos outros. Mas todos somos dotados de dons. Ninguém tem mais dons do que outros. Ninguém tem menos dons do que outros. Todos temos dons diferentes uns dos outros. E é isto que enriquece a sociedade. Mas é o mesmo Espírito que faz com todos, na diversidade, com que todos sejam membros do corpo de Cristo. Lá mais embaixo, São Paulo diz: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Um teólogo de quem eu gosto muito, Eliezer Batista César, ele diz que o Espírito Santo não é outra realidade senão o próprio Jesus vivo e ressurreto. E é isso que é dito em Corinto. Lá estava o Cristo nas próprias pessoas, vivo e ressurreto. Lembro-me de uma vez, se não me engano era por aí, 73, 74, num encontro no Colégio Americano em Porto Alegre. Depois de muita bobagem dita, estava presente o teólogo Emílio Castro. Ele se levantou para saudar as pessoas e falou 3 minutos. Nesses 3 minutos ele disse o que não disseram em 4 ou 5 horas de discursos. Ele disse: o mesmo Cristo da Palestina se encarna hoje na América Latina, entre os pobres. É isso que devemos ser, o Cristo encarnado em nós, vive e ressurreto, com a força do mesmo Espírito que é o Cristo ressurreto, nos fazendo enfrentar as contradições, enfrentar os exibicionismos dos que se acham melhores do que os outros, destruirmos essas estruturas que fazem com que alguns se achem superiores aos outros e que muitos se achem inferiores a alguns. Esta é a grande mensagem do Cristo que tem como corpo somente a nós. Nós, homens simples, nós, mulheres simples, nós, os que lutamos para construir uma sociedade justa, onde não hajam abusadores que comam demais e nem sequer levantam os olhos para perceber que há quem não só come pouco, como há quem nada tenha para comer. Em nós, o Cristo nos fazendo corpo
Cristo vivo e ressurreto, o Cristo do Espírito Santo, é aquele que nos faz perceber os enormes dons que os que trabalham, os que transformam a natureza, os que transformam a realidade, os que dão aula, os que cuidam da saúde, os que cuidam do bem-estar dos outros, os que conduzem, os que transportam, tantos que trabalham têm tantos dons, e que a gente olha, os cientistas, enfim, e a gente olha e pensa, meu Deus do céu, como o ser humano é capaz de fazer isso? São pessoas dotadas de dons. Mas como diz São Paulo, todos os dons devem cooperar para o bem-estar de todos. É a isto que Jesus nos chama. É a isto que o sopro de Cristo, que diz, a paz seja convosco, nos conduz. Ao bem-estar de todos, a favor da vida, contra a morte, a favor da vida do Cristo vivo e ressurreto, que compartilha conosco a ressurreição, que conforme diz São João 10,10, que veio trazer vida e vida em abundância. Que o Espírito do Pentecostes, que o Espírito do Cristo vivo e ressurreto, que o Espírito do Cristo que nos faz suas representações vivas, ativas, dinâmicas, cheias de dons diferenciados em pessoas diversas, pessoas diferentes, esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Te abençoe e te faça sentir os dons dele aflorarem em ti, mas que os dons dele em ti te ajudem a cooperar para o bem-estar, para a justiça, para a harmonia da igualdade de direitos e de condições entre todos nós. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.